Você sabe a diferença entre fazer uma automação no modo Write, Let e Touch e quando usar cada uma dessas opções? Eu sou o cara do som e nesse vídeo eu vou te ensinar sobre isso. Bom, antes de explicar a diferença, eu vou só salientar que a minha demonstração vai ser no Adobe Audition. Mas, independente do software que você estiver utilizando, o conceito vai ser o mesmo e aí basta você aplicar no seu software de preferência. O que você pode automatizar? Basicamente, o que você quiser e o que o software permitir. Isso pode acontecer com envelope de volume, com envelope de pan, com envelope de multi, ou até mesmo com um plugin que esteja insertado na sua track. Entre os modos de automação, para vocês verem esses modos, basta vocês acharem aqui essa setinha. Então aqui na minha timeline, vocês estão vendo que está no modo de leitura e tem uma setinha para baixo. Quando a gente clica nessa setinha, vão aparecer as formas de automação. Se você estiver na área de mixer, vai também ter uma setinha aqui. Caso, de repente, o seu fader esteja encolhidinho, basta você fazer ele aparecer. E também tem essa setinha aqui que nos permite escolher entre as formas de automação. E para vocês escolherem o envelope que vocês vão querer fazer a automação, basta vir aqui em Show Envelopes, e aí vai mostrar tudo que nós temos de possibilidade. Como eu não tenho nenhum plugin colocado ali na minha track, insertado na minha track, basicamente o que eu tenho é volume, multi, pan, os parâmetros do equalizador, que também está aqui, e algumas possibilidades que são relacionadas aos efeitos que você pode colocar diretamente no clipe. Mas nesse caso, como eu quero mostrar essas formas de automação com o fader de volume, eu não vou fazer a demonstração com isso. Então, já está selecionado o volume, que vai ser o parâmetro que eu vou fazer a automação, e nós vamos começar pelo modo de touch. Vamos começar lá de baixo e depois a gente chega aqui no último modo, que é o modo de write, né, de desenho, de escrever, né, uma automação. Lembrando que o modo de read é o modo de leitura, então ele vai funcionar caso tenha uma automação. Mesmo que não tenha, na verdade, a música vai tocar, ou a informação de áudio vai tocar, mas o fader não vai se comportar, o parâmetro que você gostaria de automatizar não vai ter nenhum comportamento enquanto não tiver nenhuma automação de fato. Então o modo de read você coloca depois que você escrever a sua automação e você quiser ouvir, né, ver o resultado disso que você fez. E o modo de off, caso você queira, por alguma razão, desabilitar alguma automação que você tenha feito, de repente para perceber a diferença de como estava antes e depois a automação. Então vamos aqui começar com o modo de touch. Como que vocês, vamos dizer, decoram isso, né? Vocês decoram utilizando, é a melhor forma que tem, mas dá para criar uma associação. Por exemplo, o modo de touch, que vem do verbo tocar, em inglês, ele significa que nós iremos fazer com que essa automação ocorra durante o tempo que nós estamos tocando e automatizando o parâmetro que nós escolhemos, no caso, o volume. Na prática, enquanto eu estiver com o meu mouse, né, com o meu dedo, clicando aqui em cima desse fader de volume, a automação vai ser escrita. Assim que eu tirar a mão do mouse, a automação vai parar de ser escrita e vai voltar para o ponto de origem. Vamos ver isso aqui na prática. Beleza, eu abaixei aqui o meu volume através do fader e agora eu vou soltar a minha mão aqui do mouse. E apertei a barra de espaço para dar um stop aqui na automação. Vocês podem ter reparado, devem ter reparado inclusive, né, que o ponto de origem, que foi aqui em 0, onde o meu fader iniciou, ele também foi o meu ponto do final da minha automação, porque ele vai voltar para o ponto de origem. Então quer dizer que se eu tivesse começado essa automação, ao invés de estar em 0, em -6, o meu ponto, meu último keyframe também ia estar em 6. Esse tipo de automação ele vai ser útil quando você quiser fazer um ajuste pontual. Vamos dizer que em um determinado momento você queira só naquele pedaço que de repente o som aumente ou diminua, mas depois volte para o ponto de, vamos dizer, estabilidade, né? Para o ponto original que você escolheu. Então ele vai ser útil porque essa automação vai ser escrita somente no momento que você
fizer o ajuste no parâmetro e depois vai voltar para o ponto de partida, para o ponto original. Então pode ser uma situação útil para vocês. Bom, além do touch, nós também temos o modo let. Ao contrário do touch, que ele volta o keyframe para a posição de partida, para o ponto de partida, no modo de let ele vai manter a última informação que eu dei de comando para o software. E eu não preciso ficar segurando o parâmetro que eu quero automatizar com o meu mouse. Eu posso simplesmente soltar a mão que a informação, a automatização vai continuar sendo escrita. Então vamos lá na prática. Assim como eu fiz no touch, eu abaixei o volume e agora eu soltei a minha mão. O que aconteceu é que meu fader, como eu falei, não voltou para a posição de partida. Eu vou apertar a barra de espaço, vamos parar a gravação e vocês podem ver que meu último keyframe ele corresponde ao último momento em que eu dei um comando para o software. Então ele entendeu que ele deveria manter o meu volume aqui em menos 31,8 dB, que foi o último momento em que realmente eu escrevi essa automação, né? Eu tirei ali a minha mão do mouse, simplesmente deixei a automação continuar e o que vai valer é justamente isso, né? O último ponto. Então vai ser interessante quando você quiser, ao contrário do touch, que volta para a posição de origem, manter aquela informação que você escreveu. Então, de repente, você faz uma crescente aqui vai numa música para um podcast. Então a música começa alto e aí você faz um desce som para que as pessoas que apresentam o podcast falem. Mas você não quer que essa música volte a crescer, então você quer manter ali como um background. Então, de repente, nessa forma, já te adianta um tempo, né? Porque a música vai continuar naquele último ponto que você escolheu que estava legal, por exemplo, o volume, que é o parâmetro que nós estamos fazendo a automação. E por fim, nós temos um modo de write, um modo de escrever. Ele vai se assemelhar num ponto com a questão do let, que ele vai manter o último keyframe como o último ponto em que eu dei um comando para o software. Mas vai ter uma questão que vai ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês na prática. Então vamos lá. Beleza, assim como no modo de let, eu abaixei meu volume, ó, tirei a mão aqui do mouse, parei aqui, deu um stop, beleza. Ele manteve o último ponto do keyframe com a mesma relação desse último momento em que eu escrevi a informação de volume aqui para o software. Então, nesse ponto, ele até que é parecido. A questão do write é que ele pode sobrescrever algo que você já tenha escrito de automação. O que isso quer dizer? Olha só, lembra que a gente tinha começado em 0, né? A gente tinha começado aqui em 0 dB. O que acontece então, por exemplo, se eu já abaixar o meu fader antes de começar, antes de dar um play. Vamos colocar aqui ó, em menos 8. Agora eu vou apertar a barra de espaço para dar um play e começar a escrever a informação. Vocês podem ter reparado que automaticamente ele já escreveu essa informação, ele sobrescreveu uma informação. A gente tinha informação de que o ponto era 0, só que como eu já coloquei esse fader numa outra posição, ele já vai sobrescrever aquela informação que era, no caso aqui, na posição de 0 dB, seguindo aqui o meu fader. Então, quando você quiser realmente escrever uma informação por cima de algo que você já tenha escrito, o modo de write ele pode ser interessante. O cuidado que você vai ter que ter é que de repente você esquece que deixou esse modo ativo e você começa a mexer no mesmo parâmetro ou até mesmo no outro parâmetro e começa a escrever uma informação por cima de algo que você já tinha feito e tinha ficado bom. Então tem que ter um pouco de cuidado, só não esquecer para você não escrever uma informação por cima e prejudicar aquilo que você já tinha feito e eventualmente gostado. Se você tentar fazer isso no modo de let touch, não vai dar certo, tá? Esse não é um modo que permite fazer isso.
Então eu vou dizer que no meu dia a dia o que eu mais uso é o modo Left, talvez em segundo lugar o Touch, talvez em terceiro lugar o Right. Mas é por uma questão minha de trabalho, não porque eu não goste de um, não goste de outro, mas provavelmente porque na maioria dos casos realmente eu preciso do que eu mostrei nos dois primeiros casos, não tanto nesse modo aqui de Right. É claro que se também você de repente não gostou de algum ponto, você quiser mudar manualmente, vocês podem ver que os keyframes são criados automaticamente e você pode, por exemplo, selecionar um keyframe que você não gostou. Caso não esteja selecionando, é só clicar com o botão direito, tá? Em cima que ele vai ficar azulzinho. E aí você pode, por exemplo, deletar um ponto que você não tenha gostado ou dar dois cliques e criar um novo ponto aqui de keyframe. E você pode, inclusive, mudar também o formato dessa curva, né? Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Deixa eu apagar aqui esses keyframes. Select All. Delete. Eu vou fazer só aqui um sobe som aqui, só para demonstrar. Vocês podem ver que já até mudou o meu formato aqui, né? Por quê? Porque ele está com esse modo aqui ativo, ó. Então ele vai fazer essa curva. Se eu tirar, ele vai voltar para a forma linear, que vamos dizer é um pouquinho mais brusca. Então, ó, ativei curva, faz essa barriguinha, né? Fica um pouco mais suave. Se eu ativar o modo linear, ele vai deixar essa forma então que é mais reta. Então você pode, mesmo depois de ter escrito uma automação, você pode mudar o formato desse desenho, você pode incluir um keyframe que tenha faltado, você pode tirar um keyframe que tenha sobrado, você pode reajustar algum ponto. E você tem aqui outras opções, inclusive de selecionar todos os keyframes, deletar todos os keyframes e editar manualmente um ponto de keyframe, jogando ele mais para frente, alterando, por exemplo, o volume que eu tinha estabelecido, também de uma forma manual. Então vai ficar ao seu critério. Espero que o vídeo de hoje tenha tirado as suas dúvidas e trazido, caso você nem tivesse dúvida, pelo menos uma informação nova para você utilizar no seu dia a dia. Se você gostou, deixa aí a sua curtida e caso não seja inscrito, a sua inscrição para você sempre ser avisado dos novos vídeos que nós formos postando aqui no nosso canal. Eu fico por aqui e até uma próxima.